a mais uma Jam Session aqui no Domingão, hoje dia 21 de abril de 2019. Iniciando o programa aqui, a gente começou com a Cristina e o Vinícius, a Cris e o Vini, né, que é o projeto Voz, Violão e Cachos. Um abraço já aproveitar, já mandar um abraço pro Samuel, né? Isso aí. Da Escola Sonora, nossos parceiros aqui da Jam Session. Hoje, recebendo Gustavo Saraiva. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado, prazer estar aqui. Feliz Páscoa para todo mundo hoje, né? Domingão de Páscoa. Exato, feliz Páscoa para todo mundo. É isso aí. Legal, obrigado pelo convite. A gente que agradece, né, essa presença tão especial para nós. Fábio Rabelo. Bom dia para todo mundo, tudo bem? Então vamos lá. Bom, queria oficialmente já agradecer mais uma vez o Gustavo por estar aqui presente com a gente. Eu tive primeiro contato com o Gustavo e com a Stress Scan, né, que é o grande projeto que nós vamos falar aqui hoje, na Startup Weekend. Acho que foi a primeira edição do Startup Weekend que teve aqui em Prudente. E até uma dica, né? Quem não conhece o evento Startup Weekend, procura aí na internet. Tem que acompanhar, tem que participar. É imperdível, né? Imperdível. Vai ter uma versão Agrotech, né? Agora. Exato. Que vai ser dia de maio agora, né? 5 de maio. 3 e 5 de maio agora. 3 a 5. Aqui em Prudente, né? É 3 a 5, isso, né? É um final de semana, né? Começa na sexta, dia 3, exatamente, 4 e 5. Vai ser no Limoeiro. Ali no Oeste. Não, no Oeste, em Campus 2. Que é justamente a sua área, né? O seu segmento. É o segmento Agrotech. Agrotech. Então já é uma oportunidade para quem também gosta ou quer conhecer mais também sobre esse setor, né? E Startup Weekend funciona assim, né? Você tem uma ideia na sexta-feira e no domingo à noite você tem uma empresa, né? É uma loucura. Exatamente. É um final de semana sem dormir, um final de semana muito intenso, né? Mas que vale muito a pena. Mais até, eu não tenho dúvida que gerar a empresa é algo muito legal, mas mais do que isso, acho que é o comportamento, né? A experiência, viver esse processo de construir a sua empresa é muito legal. Exatamente. Né? E quem tiver a oportunidade, acho que vale a pena mesmo participar. Vale. Mesmo que sua área de atuação não seja agronegócios, né? Porque dentro desses projetos tem profissionais de todas as áreas. Então, não importa o que você faça, vai lá. Né? Exatamente. O espírito que é gerado ali, acho que vale bastante. Vale muito a pena. O perfil que se cria a partir dali vale bastante. Exatamente. Eu participei já de uns 3 ou 4. E tendo uma oportunidade de ir mais um, eu vou, que é sempre muito legal. Sempre bom. Mas conta pra gente, Gustavão, como que a sua história dentro do projeto aconteceu? Da onde veio a ideia? Como que foi participar do Startup Weekend? Como que as coisas evoluíram de uma forma macro até hoje? Entendi. Bom, o projeto em si, ele começou muito antes, né? Eu acredito que desde que eu era pequeno, que eu morava na cidade dos meus pais, ainda ali no interior, eu sempre quis fazer algo, eu sempre trabalhei um pouco desse espírito empreendedor, fazendo muita coisa ali, participando do comércio com meus pais, então era uma coisa que estava latente. Quando eu fui fazer a faculdade, que eu fui fazer biologia, essa coisa ficou meio que guardada. E aí eu meio que fui para uma área acadêmica. Então fiz a graduação, fiz mestrado, fiz doutorado, indo para uma área acadêmica, gostando de pesquisa, sempre gostei, acho que é uma coisa fantástica também. Mas quando eu estava no final do doutorado, eu comecei a me angustiar com algumas coisas, porque eu sentia que na academia você pode produzir coisa muito boa, muito legal, uns trabalhos de ponta, só que eles vão ficar muito restritos a pessoas da mesma área que vão ler aquilo. E o produtor, por exemplo, né, que eu estava na agronomia, o produtor que trabalha ali com a produção de alimento dia a dia, ele não tem acesso a isso. Isso não chega nele. E aí comecei a querer fazer algo diferente. E aí, quando eu acabei o doutorado, coincidiu de ter, acho que um mês depois, o Startup Weekend. E aí que eu fui com umas ideias, né, de monitorar as plantas de certa forma, porque eu trabalhava com estresse. Trabalhava com estresse e colocava sensores na planta e monitorava potencial elétrico. E aí, a partir daquilo e de perceber alguns trabalhos com sensor de temperatura, queria transformar aquilo em algo que eu pudesse fazer, né, algo relevante. E aí fui pro evento, dei a ideia, formamos o time ali no final de semana. E aí você falou, tinha desenvolvedor, engenheiro, pessoal de ciência da computação. Áreas nada a ver.
juntou umas áreas ali, assim, algumas correlatas, mas, sabe, profissionais de várias áreas. Formamos uma equipe. E a partir daí foi que a coisa aconteceu. Fomos pra incubadora e aí foi. Legal, muito bom. A planta também fica estressada, então é um negócio tão moderno que até a planta tá absorvendo esse conceito, é isso? Cara, isso que é legal, assim. O problema do século, o estresse. Né? Cuidado, sua samambaia pode estar estressada. Como a gente detecta o estresse dela? Cara, isso é uma coisa muito legal, porque assim, as plantas, elas são organismos tão inteligentes quanto a gente. Porque imagina que nós, quando muda alguma coisa no clima tal, você coloca uma blusa, você se adapta. Ela tá fixa ali, né? Ela não consegue sair dali. Então, e o dia muda o dia inteiro, né? Cada minuto já mudou o clima, mudou a radiação, mudou tudo. Então ela tem que responder tudo isso e ainda sobreviver, ainda produzir. Então, elas têm muito comportamento inteligente ali. Só que, fora de condições ideais para ela, muita água, pouca água, ela tá fora da zona de conforto, que é que a gente chama de estresse. Quando ela não tá produzindo o que ela deveria. Porque ela gasta muita energia, por exemplo, para repor ou para contornar esses problemas. E isso é normal, uma rotina na planta se estressar, ela passa por isso ao longo do ciclo, mas quando isso é muito acentuado, isso prejudica a produtividade. Então, a maioria das produtoras não se atenta nesse fator de que ela é um organismo, e se ela estiver fora da zona de conforto, ela produz menos, igual nós, né? Pega num dia que você tá de saco cheio ou que você tá com alguma coisa que te incomoda, você não produz, né? E as plantas é a mesma coisa. E aí que o Stress Scan entra para resolver. Como é que funciona assim? Conta pra gente de uma forma macra. A ideia é fazer o monitoramento ali da planta através de tecnologia, botar sensores para medir clima, para medir solo, e aí o diferencial é colocar um sensor voltado para a planta, né? Colocar a temperatura dela ali como uma fonte de informação. E a partir dessa, assim como tem uma febre, por exemplo, você percebe a variação ali, você diagnostica algo. A ideia é perceber uma variação anormal e isso servir como diagnóstico, para que você faça algo antes de piorar. Antes dela ficar estressada, você sente que está acontecendo alguma coisa e você atua, é isso? Você sente o começo do estresse e atua para que ele não piore. Porque, por exemplo, pensando no estresse hídrico, às vezes o solo está muito seco em cima, só que onde a raiz da planta está embaixo, tem água, então ela não está estressada. E aí, às vezes, você pode ver aquele solo seco, vai lá e irriga, achando que ela precisa de água, sendo que aí você está estressando, porque você está colocando água demais. Então, além de gastar, você perde fisiologicamente. Então, a ideia é perceber isso, é deixar a planta dizer, aqui tá bom, não precisa pôr nada, não gasta sua água aí que eu tô de boa. Ou não, falou, agora se você não colocar água aqui, né, não vou produzir. Então, é meio que isso a ideia, monitorar ela e através de inteligência artificial, prever, evitar que isso aconteça. E aí, eu vou até te fazer umas perguntas meio dirigidas, porque eu sei a resposta, mas acho que são pontos tão importantes que vale a pena a gente divulgar. Entendi. Né? Acho que até te parabenizar, teve uma grande sacada, porque esse projeto, como nós estamos falando muito de irrigação, eu acho que ele bate em 2 pontos fundamentais. Né? Um deles é o custo, porque eu sei que tem um grande volume de água que é desperdiçado, né? Que ele não é absorvido. E o outro é a economia do recurso natural, né? Então o custo, a gente consegue produzir alimentos de uma forma mais econômica e ao mesmo tempo impactar menos o meio ambiente, né? Conta pra gente como que funciona nesse sentido, nesses 2 pontos. Entendi. Porque assim, eu sou biólogo de formação, então eu tenho muita preocupação com o que a gente vive aqui, né? Onde a gente meio ambiente. Exatamente, porque não tem outro sistema fora esse. Então a gente tem que trabalhar com o que tem aqui. Mas ao mesmo tempo eu entendo que a planta ela precisa de água para produzir. Então a ideia é que haja esse equilíbrio, porque acho que ambos os extremos acaba prejudicando. Então eu entendo a importância de irrigação e sei o valor disso até para economias locais, onde você vê ali pequenas propriedades que conseguem viver, mas precisa irrigar para produzir o ano inteiro. E aí então o grande contraponto que a gente quer é justamente esse. Fazer com que o recurso ele seja usado da forma mais eficiente possível para que você atenda os 2 lados. Você consiga garantir o uso desse recurso muitos anos e ao mesmo tempo produza, né, com qualidade, pegando na segurança alimentar. Acho que um grande ponto que a gente entra também é que essa variação de temperatura da planta ali, ela pode indicar também pragas.
E aí você também preveniria de jogar ali um veneno, um agrotóxico que talvez não precise, né? Então a gente quer, na verdade, com que a tecnologia ela ajude o produtor a usar o recurso muito eficientemente e também produzir um alimento saudável. Legal. Que uma parte disso também vem de um projeto que a gente está fazendo no Inova. A gente está testando ali uma hidroponia automatizada, monitorada. Por quê? Porque a possibilidade de você produzir o alimento ali na sua casa, na sua propriedade, em pequena escala, usando o mínimo de recurso e ainda sem precisar de nenhum insumo, como um agrotóxico, por exemplo, isso é uma coisa que também é um caminho. Hoje em dia as pessoas querem ter o seu alimento ali produzido na sua escala e do jeito que ela quer. E aí a gente atua com a tecnologia também para que quem não entende nada possa também produzir seu alimento. A tecnologia ela vai auxiliar os pequenos produtores ou os próprios produtores, né? na condução da sua horta, é isso? Isso. O nosso foco inicial são justamente essas culturas como hortaliças, que são a base da cadeia de alimentos, assim, vamos pôr, no Brasil hoje, é muito consumido. Aqui em Prudente, por exemplo, tem um mercado muito forte de consumo e de produção de hortaliças, né? E são plantas muito sensíveis no sentido de que elas precisam de água constantemente e também são muito sensíveis, por exemplo, com temperatura, né? Os produtores aqui de Prudente sofrem muito na época que está muito quente, porque elas são sensíveis. São 364 dias do ano, quase né? Todos. E aqui o que acontece, por exemplo, às vezes tem que se buscar essas hortaliças em Curitiba, em Maringá. E o custo? O custo vai lá em cima. Então a nossa ideia é que a tecnologia faça com que a nossa região possa atender aqui mesmo. Não precisa ir buscar longe. Os produtores que estão aqui conseguem sustentar a nossa região. Só que muitos deles ainda sofrem por falta de informação, falta de tecnologia, e isso atrapalha de certo ponto, né? Então a nossa ideia, que é um projeto que a gente vai começar agora a trabalhar daqui para frente, é levar essa tecnologia junto com o conhecimento para os pequenos. Legal. Porque a gente percebeu que os grandes têm muitas soluções para eles. Tá. Mas o pequeno ali, o cara que tem a sua pequena escala, e justamente ele precisa gastar menos e ganhar mais, não tem muita coisa para eles. Legal. O foco da Estrela Scan, então a gente pode dizer que é esse pequeno médio produtor, é isso? Isso, são os produtores não só familiares, mas o cara que tem ali algumas estufas ou uma coisa menor. Legal. Mas até comentando sobre isso, uma coisa até que a gente não falou na nossa entrevista, tem uma entrevista, Gustavo também aqui no Trocando Ideias, né? Legal. Aqui no nosso canal aqui do Estúdio Vitrine. Se isso é replicável, eu sei que o seu foco hoje é o pequeno produtor, né? Mas isso é replicável para o mundo e grandes produtores também? Sim. Essa tecnologia? Sim, sim. Ela é totalmente replicável, né? No momento estamos trabalhando com os pequenos por escolha de nicho mesmo, mas ela é uma tecnologia que você pode ampliar para grandes áreas, né? Você tem módulos, tanto nos testes hidropônicos que a gente faz, quanto as estações que vão a campo, são módulos que você pode, dependendo da área, você aumenta o número de unidades e você tem ali a coisa do modo maior para ser expandido mesmo. Mas é que, como nós estamos começando e tal, fomos num nicho que... O foco que tem que focar. Isso é uma coisa importante na startup que também, né? O foco. Na verdade... Você começar o começo, né? A proposta, né, do nosso bate-papo é falar de negócios, marketing como um todo. O foco é importante em qualquer coisa. Qualquer coisa, Se a gente não tem um foco, a gente começa a dispersa energia, dispersa resultado, dispersa tudo. Então precisa ter um foco e atuar em cima daquele. E é super legal, tenho acompanhado, como eu disse, o seu projeto, Gustavo, e a gente vê que esse foco existe, né? Esse foco ele vem crescendo, o projeto vem crescendo em função disso daí, é muito bacana. Mas isso é uma coisa que a gente vai aprendendo também, Sim, viu? Chega um momento que a gente tinha ali muitas coisas e aí você fala, nossa, a gente tem que ter um foco, porque senão a gente não vai, né? Então é a prática. É a evolução, né? A gente vai vendo, vai lapidando esse projeto. Exatamente. É isso mesmo, muito bom. Maravilha, vamos ouvir mais uma. Até eu acabei nem falando do projeto, é voz, violão e cachos, né? Conta um pouquinho do projeto pra gente, antes da gente tocar a segunda, aqui da Cris e do Vini. Fala um pouquinho sobre esse projeto que vocês estão fazendo. Esse projeto é um projeto de família, né? Na verdade, eu e a Cristina, a gente
já ensaiava, já tocava de antemão pra tocar na igreja e tudo mais, antes da gente começar a namorar e tudo mais, então a gente sempre teve esse envolvimento com a música, né? E isso posteriormente se transformou num relacionamento, né? Namoro, a gente noivou, casou. E agora que a gente tem essa facilidade de trabalhar com isso em casa, né? Então tá em casa, já grava tudo, já faz fácil. Eu tenho um home studio em casa, trabalho com produção, né? E tudo mais. Então a gente grava ali e tal, e a gente sempre tá produzindo vídeos pro YouTube, pro Instagram, né? Tem canal no YouTube de vocês também. Na verdade, ela como assim, nesse projeto, ela é a principal do projeto, né? Eu falo que... depois eu vou deixar linkado também na descrição desse vídeo aqui, legal. no canal de vocês também. Eu falo sempre pra ela que, tipo, eu toco e ela canta. E ela canta. Né? E aí o que acontece? Ela insiste que eu cante. Eu falo, tudo bem, se você não tiver problema você deixar que eu estrague, tá tudo certo. Mas o projeto dela, geralmente os vídeos que a gente faz pra ela nesse projeto fica no canal dela, e os meus ficam mais voltados pra área que eu toco, que é mais guitarra, instrumental, uma coisa mais rock, assim. Vai ampliando, né? Começamos na igreja, e o pessoal começa a chamar pra fazer casamento. Então aí vai indo, onde chamar a gente vai indo. Os cachos vão, onde chamar os cachos vão. Legal. Os cachos vão. E os cachos são naturais? Como é que... Sim. Na verdade é o contrário, né? De vez em quando a gente tira os cachos e alisa ou prende. É? O cacho mesmo, É legal, é um Muito projeto bom. Voz, Violão em Cachos com a Cris e o Vini. Vamos lá ouvir mais uma? Bora. Vamos lá. Não foram só tuas pernas na cruz, não foram só teus braços na cruz, foi por inteiro, foi por inteiro. Não foram só tuas pernas na cruz, não foram só teus braços na cruz, foi por inteiro. Foi por inteiro. Assim eu quero me entregar, assim eu quero te amar. Pela metade não, mas por completo sim. Assim eu quero me entregar, assim eu quero te amar.
Cris e Vini é o projeto Voz, Violão e Cachos, só que nós fazemos session de Páscoa, né? Domingão de Páscoa. Obrigado pela presença de vocês aqui. É um prazer. E vai voltar mais ainda, tem mais som aqui da Cris e do Vini. Pra gente continuar aqui nosso bate-papo com o Gustavo Saraiva. O Gustavo, até a gente estava comentando sobre esses mundos, né? Esses mundos tradicionais, né? Que você está atuando, né? Hoje você atua nesse mundo que é o pequeno produtor, né? Que acho que é até mais um mundo mais tradicional do que as grandes indústrias, os grandes produtores, né? Como é que funciona isso aí, trabalhar com esse mundo? O setor agropecuário no Brasil ele é bem tradicional mesmo, né? E, bom, tem várias realidades, né? Como você disse, os grandes produtores, eles já têm uma certa facilidade Exato. a aderir tecnologia. Também pelo volume, pela grande área e pelo capital maior disponível, eu acho que eles têm mais facilidade. Embora muitos ainda são muito tradicionais mesmo. O cara tem fazendas gigantes, mas é muito avesso à tecnologia, assim, então é mais difícil. O pequeno também tem esse problema de ele já fazer a coisa do jeito dele, né? Por uma área até menor, ele tá sempre ali. Embora isso seja, de certa forma, ruim, porque ele se prende muito ali, e é nesse ponto que a gente quer ajudar, né? Fazer com que os monitoramentos que a gente implanta diminuam o trabalho para ele também. Porque, por exemplo, você pega um exemplo de um cultivo hidropônico, que já é um nível de tecnologia já, né? O produtor, ele já, quando ele migra para esse cultivo, ele já assume um pouco de tecnologia. Mas ali, às vezes, por alguns fatores, você entope o cano e a água deixa de correr numa fileira ali e você perde aquelas plantas. Então, se o cara não olhar aquilo, pode ser que de um dia para o outro ele perca muitas plantas. E aí o cara que tem que ter um fluxo ali de tirar plantas todo dia, porque os mercados, né, eles exigem que a planta seja entregue todo dia, para estar fresca. E aí, então, é um trabalho que está gerando, e aí que a gente pensa nas oportunidades. O produtor que está percebendo que talvez a tecnologia ajude ele nesses processos. E aí facilita um pouco. Embora seja muito tradicional mesmo, e eu acho que o grande ponto é que esses produtores, eles são muito sofridos no sentido de que eles trabalham muito no limite, né? Eles têm seus custos elevados porque eles têm muitas perdas, porque não é sempre que vende do mesmo jeito, então eles trabalham ali muito no aperto. E quando você chega para ele com uma proposta que talvez ele tenha que investir algo, isso é difícil porque ele pesa ali no, né, ele fala, pô, eu vou investir nisso que talvez não me dê um retorno, e sendo que eu posso perder aqui. Então, acho que esse é um grande problema também, de você propor algo muito diferente, que ele não está acostumado, e isso impactar muito no orçamento. E aí que o que a gente tenta é fazer o contrário, desenvolver uma solução que ela é boa, só que num custo baixo, para que isso facilite a aderência, para que ele não tenha que investir muito nisso e tenha um resultado. Então, é um pouco do que a gente tenta fazer, para quebrar esse bloqueio aí do produtor que fala que prefere às vezes ir lá, enfiar o dedo na terra e ver se tá úmido. Eu faço isso, enfio a bota lá e tá certo, né? Mas aí quando você mostra pra ele, isso que é legal que eu percebi, quando você mostra pra ele dados, mas você já viu que isso que você tá fazendo é legal, funciona, o senhor ganha seu dinheiro aí há 50 anos, ok. Mas você já pensou que o senhor tá gastando isso e deixaria de ganhar, e aí você mostra pra ele quanto ele pode ganhar mais com medidas simples, aí o jogo é outro, aí você começa a ganhar ele. Então também faz parte da coisa, né? O percentual de desperdício é muito grande, né? É muito grande, cara. Por exemplo, em irrigação, né? Uma boa parte se perde no caminho da fonte até chegar no local. Canos que vazam, mangueira furada. E é isso, às vezes o cara não faz o reparo porque é um furinho ali na mangueira e aí ele vai. Então ele perde muito, né? E às vezes é aquela coisa, o cara não quer mudar, porque ele já ganha e pra ele tá bom. Perde muito em logística. Hoje é um problema que, por exemplo, hortaliças, elas têm que chegar no mercado frescas. E se você colher elas aqui em Prudente, né, nos 365 dias, nas 12 horas do dia, praticamente está muito quente, né? Sim. E ela murcha muito e perde em qualidade. Então ele tem aquele horário que ele tem que colher naquele horário, e se ele tiver algum problema de logística até chegar no mercado, ele pode perder tudo aquilo. Então também é um risco. Se, por exemplo, ele tem lá um fator climático que chove demais e morre as plantas, ele perde tudo, né? Perde uma safra inteira.
O que é muito interessante é que quando a gente está falando de negócios, né, a gente tem alguns detalhes. Por exemplo, logística. Logística é fundamental para tudo, né? Para tudo. E os profissionais, às vezes até o profissional de marketing tem que saber de logística. Tem que entender que o horário, se perder o horário já era, né? Não é só comunicar, né? É fazer com que os processos eles aconteçam na hora certa, que garantam a qualidade, que garantam que o produto esteja no ponto de venda a hora que o consumidor está lá. Exatamente. Né? Porque não adianta nada. Isso faz parte do marketing do produtor, né? E faz parte do nosso, porque quando a gente vai falar com ele, você tem que saber que tem horários do dia que você não vai atingir ele. Não pode falar, exatamente. Porque ele está muito, muito mais preocupado em, por exemplo, em carregar e fazer a logística acontecer. Então, quando você direciona algo para ele, até, por exemplo, um conteúdo de rádio ou TV, se você passar aquilo lá no horário no meio da manhã, ele não vai ver. Então, ele vai ver quando? Muito cedo, que é o horário de Globo Rural, muito cedo, ou no horário de almoço, quando ele almoça, né? Ou às vezes horário à noite, onde ele está em casa, já cumpriu as missões do dia. Então você tem que pensar nisso também. Para não, por exemplo, gastar muito com uma certa mídia que o cara não vai ver. Isso é engraçado, né? Entender o comportamento do consumidor. Quem diria, né, que uma empresa tem que entender que no meio da manhã o cara tá preocupado com outras coisas, não é com o fornecedor dele, né? Então, para qualquer negócio, né, antes da gente abordar o nosso cliente, vamos pensar, né, qual que é o momento que ele vai estar mais receptivo para receber as nossas informações. Exatamente. Porque pegar ele no horário errado ou no dia errado pode comprometer um negócio super promissor. É a mesma coisa quem trabalha com varejo, né? Então, você tem o ciclo do varejo, finalzinho do mês, você tem a meta do mês. E é cultural, né? Até às vezes a gente se pergunta eu particularmente já vivi vários esforços de quebrar a sazonalidade do varejo. Vamos começar a vender bem no dia 1º para chegar no dia 30, mas não adianta. Culturalmente é assim, nos últimos 5 dias que a gente vai fechar as contas. Então, trabalho com o varejo, eu não posso ir lá no dia 25 ou no dia 5, né, que é o dia que todo mundo recebe e vai comprar. O varejista, ele quer atender o cara que está indo na loja, né? Ele não quer ver a sua oportunidade, por melhor que ela seja, ele tem que resolver outro problema dentro daquele ciclo. Então, entender o comportamento do nosso cliente, do nosso consumidor é fundamental. Né? Isso é muito interessante, porque isso cabe para qualquer área. Né? No primeiro momento, às vezes a gente nem pensa, poxa, o produtor, o rural, será que ele tem alguma coisa, algum ponto nesse sentido que temos que tratar? E aí a gente vê que tem. Né? Aí, Gustavo, eu queria ouvir um pouquinho também de você sobre os passos da evolução do seu projeto, da sua startup, e que você mostrasse o caminho das pedras do cara que tem uma ideia e vai montar a sua startup e transformar a sua startup num unicórnio, né? Que é o grande sonho. É o sonho de toda startup, né? E até vamos aproveitar, porque assim, não é só o startupeiro, se assim chama startupeiro. Startupeiro, né? Toda empresa, né? Toda empresa quer ter o seu primeiro bilhão, né? Exatamente. Mas assim, como tem essa linguagem específica do startupeiro, vamos dividir com outras pessoas que não são. O que significa ser um unicórnio, mas só para não perder o foco da pergunta que eu começo a falar também, né? Viagem. Para chegar lá, né? Para chegar lá. E traduz pra gente quais são as palavras no meio do caminho aí. Bom, basicamente o unicórnio, né, é uma empresa que atinge um valor de venda aí de 1 bilhão, que é um valor, poxa, legal, né? Razoável, né? Mas eu acho que o mais legal e $1 bilhão de dólares, né? $1 bilhão de dólares, real. É verdade. $1 bilhão de $1 dólares. bilhão de dólares, que é bem legal. Mas acho que o mais legal de tudo é quando a empresa atinge isso em pouco tempo, né? Como algumas startups brasileiras que rapidamente, pensando assim em questão de tempo, chegaram nisso. Porque as grandes chegam com muito tempo, né? Algumas chegam ali com muito, muito trabalho. Mas hoje está acontecendo isso, a possibilidade de rapidamente chegar lá. E, bom, no meu caso, que eu ainda não cheguei lá e espero chegar, lógico, todo mundo espera, mas o que eu acredito que tem que acontecer é basicamente tirar do papel e pôr na prática. Mas isso tem que ter uma série de critérios. Não dá para começar sem planejar minimamente, né? Eu acredito que o primeiro passo de tudo é você ter uma ideia de algo, né?
mas essa ideia, ela tem que resolver uma dor de alguém, um problema, né? E aí que eu acho que é o ideal de se começar, de entender, né? Isso que você falou de entender o consumidor, começar do começo mesmo entendendo, puxa, eu queria desenvolver isso daqui, vou lá conversar com as pessoas de começo, legal isso, gostou da ideia, né? Validar, que a gente fala, que é você ver se realmente aquilo que você pensou, ele satisfaz aquele público, ele atende uma dor, ele resolve algum problema. Acho que hoje uma coisa que eu ouço muito é que onde há problema, a gente é disposta a pagar para resolver, porque absolutamente ninguém gosta de problema. E se a gente pensar hoje, as grandes empresas aí, as grandes startups, elas começaram resolvendo problemas e estão bilionárias, né? Imagine uma Netflix, qual era o problema? Poxa, eu tenho que ir lá na locadora alugar um filme, tem que devolver ainda, né? Rebobinado na época do Exatamente. VHS. E eles começaram, né, na época já era DVD, acho que se não me engano. Mas eles entregavam DVD. Mas né, então, né, já é uma coisa que você muda o paradigma de um problema de você ter que ir lá e devolver, não, agora você tem na sua casa. E não são novos problemas, não né? São problemas existentes, né? Eu falo dos bancos, por exemplo. Quando eu sempre ajudei meus pais no comércio, então eu sempre tinha que ir em banco. Na década de 90 ali, que eu era jovem ali. E eu odiava ficar em fila de banco. Eu não entendia por que eu tinha que perder muito tempo numa fila para pagar conta, né? Coisa simples, coisa ali. E aí imagina que alguém pensou nisso e desenvolveu um aplicativo que você faz na sua casa. Eu hoje, cara, eu nunca mais vou em banco. Eu só vou quando tem alguma coisa que você tem que ir lá falar com o gerente. Porque pra mim foi um problema que me resolveu. E a hora que você vai percebendo, você vai vendo que as grandes empresas vêm disso. De perceber algo ali e mais que isso resolver. Então, eu acredito que o caminho das pedras é esse. É perceber algo que precisa ser resolvido e servir uma solução que se adeque. Aí vem o ponto, porque para a solução se adequar, ela tem que entregar valor, que acho que é uma coisa que eu aprendi nisso tudo, que é diferente do preço, né? Tem coisas que tem preço, mas o valor dela é muito maior. Então, eu acredito que para você ter sucesso, você tem que ir gerando valor. Quando você gera valor para o seu cliente, a partir daquele momento você tem uma relação diferente, onde ele vai passar até a divulgar seu produto, a falar para os amigos, nossa, já viu isso daqui? Que é uma coisa que a gente quer fazer com os produtores, é levar valor para eles. Essa é a grande mídia que eu acredito que funciona com produtores, é o boca a boca, é você fazer uma coisa bem feita para ele já vai falar pro vizinho, pro outro e vai falar bem de você. Ao passo que você faz algo mal feito, ele também vai falar para todo mundo. A propaganda vai ser feita, só que pro outro lado. Vai ser feita pro outro lado. Então, por isso que você tem que gerar o valor. Eu acredito que esse é fundamental. Legal. Aí, então, vamos supor que a gente teve uma ideia e resolvemos um problema de alguém. Certo. Qual que é o caminho? Incubar? E o que é incubar? Olha, eu acredito que um dos caminhos é procurar, sim, uma incubadora, uma aceleradora. Uma incubadora, você tem muito apoio, inclusive apoio de tecnologia, que nem a nossa aqui, apoio de logística, apoio de local, né? Um local para você trabalhar. Eu acredito que é um dos caminhos, sim, porque sozinho é muito difícil. A gente vê isso na prática, né? Você pode ser muito bom em alguma coisa, mas você não é muito bom em tudo. Então, por exemplo, um caso de uma pessoa sozinha que teve essa ideia tal, de primeiro eu já recomendo procurar parceiros, procurar alguém que te complemente e ir para uma coisa como uma incubadora ou uma aceleradora. Que a aceleradora, a diferença dela é que ela basicamente ela dá capacitação, né? Ela pega uma empresa que já esteja, por exemplo, numa incubadora, que aí é legal também, e você acelera no sentido de capacitar. A gente fez bastante isso, São Paulo, Piracicaba, Campinas, e para mim dessas capacitações o melhor de tudo é o networking. Quando você percebe que você conta a sua ideia e alguém com uma visão já muito além e bem diferente do que você conhece vai olhar e vai falar, nossa, mas você já pensou nisso? Ou, isso é legal. E disso tudo você vai construindo. Então eu acho que sim, procurar esse tipo de capacitação, tanto em incubadora quanto em aceleração, é fundamental hoje. Legal. E aí a gente tem mais um desafio aí no meio do caminho, que é o sustentar, né, uma startup. Porque qualquer empresa hoje, né, se você começa,
você exige um investimento em tempo, existe um investimento em dinheiro e às vezes você não tem todo esse capital para fazer isso acontecer, né? Quando a gente abre uma pastelaria, teoricamente na esquina de um lugar bom, você começa a vender pastel no primeiro dia, né? Se vai pagar suas contas ou não, não sei, mas é algo que já dá mais ou menos para você prever como que as coisas vão acontecer. E no caso de uma startup, como que conseguir sustentar um projeto que às vezes é tão inovador que as pessoas não conhecem, tem que mudar uma cultura e que leva um tempo para amadurecer? Quais são os caminhos possíveis? E esse foi o nosso caso, né, basicamente, para você entender o que aconteceu. A nossa startup, ela é de desenvolvimento de tecnologia, então a gente está desenvolvendo, né, um hardware para ir para o campo, então isso exige muito tempo e precisa desse tempo, porque se você junta lá os sensores, por exemplo, vai para o campo, ele vai dar problema, e aí para o agricultor, se ele tem uma coisa lá que não funciona, você perdeu o valor. Então, no nosso caso especificamente, exige esse tempo muito grande de desenvolvimento, e aí vem isso que você falou, a gente não está vendendo nada, não está entrando. E foi uma coisa assim que no começo eu sempre acreditei muito, né? E acho que é um dos pontos se você não acredita no que você está fazendo, você já está errado, né? Então você tem que acreditar ao ponto de pesar, e aí, será que eu vendo carro? O que eu faço? O que eu optei por fazer na época? Eu dava aula, sempre dei aulas, né? E aqui em Prudente, ainda bem, graças a Deus, eu sempre tinha uma facilidade de pegar aulas. Mas aí chegou um momento que eu optei por ter o mínimo para me sustentar e ter o resto do tempo livre para startup. Mas aí vem a questão do dinheiro, e aí tive que buscar formas. Então comecei a procurar N formas. Lógico que no começo eu optei pelo clássico empréstimo, né? Quando você vai ali, pega um empréstimo no banco para ir se virando, acreditando no futuro. Mas eu percebi que tem outros caminhos, como por exemplo investimentos, onde você pode ter um investimento anjo de uma pessoa física ou até de uma incubadora, tem aceleradoras, né? Tem N órgãos, até empresas que podem aportar o dinheiro, e aí ele pode ser teu sócio, ou ele pode simplesmente querer que você devolva isso depois. Tem essas modalidades de você receber o investimento. Só que também acho que um ponto que a gente percebeu é que o investidor, ele te dá esse dinheiro quando você também já tem algo que funcione e algo que já está dando retorno. Então, a gente percebeu que talvez um investimento anjo, no nosso caso, demandaria tempo. E aí a gente optou por uma forma que, no nosso caso, deu certo, que é um projeto que a gente submeteu para a FAPESP, que é uma instituição que, basicamente, ela paga bolsa de pesquisa para a academia. Só que ela tem uma vertente que é pouco explorada, que é uma vertente de financiar, fomentar, na verdade, né, que eles dão o dinheiro sem você ter que devolver, apenas prestar conta, entregar relatórios, para que pessoas físicas, sem ter ainda a sua empresa, possa submeter um projeto e, se aprovado, receber o capital para viabilizar isso. Então, no nosso caso, foi isso que aconteceu. A gente formou uma equipe, escreveu um projeto, submeteu. Depois de tempo, porque tem toda a análise, entregar documentos, ele foi aprovado. E aí eles liberaram o investimento de início de R$200 mil, que foi onde a gente, em 9 meses, desenvolveu o hardware. Então podemos comprar peça, validar, pesquisar. E aí, isso no nosso caso foi fundamental, porque senão ia ser muito mais difícil e a gente ia ter, inclusive no meio do processo, a gente já cogitava de ter algo para começar a faturar, começar a vender serviços, né? Eu faço consultoria, então eu ia conseguindo ali, mas não é algo que é fixo da empresa, né? Então a gente já começou a pensar em modelos também de faturamento, enquanto a coisa não acontece, porque realmente startup no começo é muito investimento de tempo e de dinheiro. E energia, né? E energia, porque em momentos você questiona, fala, nossa, eu tô botando aqui tempo e dinheiro. O que eu tô fazendo aqui, né? Sendo que eu poderia, né, mandar um currículo ali. Eu me questionava isso, falei, poxa, posso mandar um currículo, às vezes ganhar uma grana, ficar estável, mas no fundo não é o que você quer. Você sabe que se eu tivesse lá empregado e tal, eu não ia estar feliz, então é isso que pesa, né? Acho que o mundo do empreendedorismo tem muito do propósito, né? E o propósito é algo que move a gente, né? Então... Exatamente, é o propósito que você tem que seguir, porque senão você desiste no meio do caminho. Exatamente. Com certeza. E com certeza os resultados, se a gente não está seguindo o nosso propósito, seja com um negócio próprio ou mesmo trabalhando, né? Porque isso também existe. Você pode ser um empreendedor trabalhando em algum lugar, não é verdade? Isso é uma coisa muito legal, cara. Eu comento com meus alunos. Eu tô dando uma trilha de inovação lá na Toledo e eu comento justamente isso com eles. O empreendedorismo, ele tem que ser
não necessariamente para você ter seu negócio, mas para você como pessoa. Imagina que você é um funcionário. Hoje em dia, acabou aquela relação de patrão-empregado. Hoje você tem colaboradores, onde quanto mais você colabora, pensa soluções, inova ali dentro até do seu próprio trabalho, e isso te gera valor, te agrega, né? Então, talvez é uma filosofia mesmo, né? Que você falou, de ter propósito, que não só, quero ter uma empresa, não, eu posso aqui onde eu tô mesmo, inovar, buscar, né? Criar, desenvolver, então... Acho que vai além, né? Junta tudo isso. Exatamente. Tem algo maior, né? O propósito é algo maior que faz parte da nossa história. Legal. Faz parte. Aí, só pra gente, eu sei que a gente já tá... Hoje é Páscoa, né? O pessoal deve estar com fome. Só pra gente partir já para uma reta final, eu queria que você contasse agora um pouquinho para nós sobre as ferramentas de marketing. Você falou bastante sobre o boca a boca, né? Mas... No Stress Scan e de repente outros projetos que você tem acompanhado, o que você entende que no mundo das startups funciona dentro da promoção dos seus negócios? Bom, eu acredito basicamente hoje em 2 grandes pilares. Um desses é o marketing, que eu chamo de marketing pessoal mesmo, de você ir lá e conversar, bater um papo, entender o cara. O nosso setor, por exemplo, o produtor ele gosta muito que você vai lá e tome um café com ele. Se você não tomar um café com ele, o cara já não vai ouvir você. Então, faz parte do marketing você entender que se você não for lá tomar um café com ele, ouvir tudo que ele vai te reclamar de todos os setores do governo, isso aqui vai reclamar, e aí depois ele vai te ouvir e falar, que legal, o que você tem? E aí você entra nele. Então, acho que esse é um caminho que tem que ser seguido por toda startup, de cara já com esse, mas também de cara eu acredito que o caminho da presença digital, do marketing digital bem feito, é o outro caminho que também agrega muito. Porque eu vejo também, pensando no que está acontecendo com a gente, o digital ele faz a gente estar presente em locais, ser visto, começar a gerar conteúdo, né? Gerar conteúdo para nós é uma forma de gerar valor. Então, nós acreditamos muito nisso, em explorar esse caminho digital e todas as ferramentas, sabe? Ferramenta de mídias, ferramentas até não tradicionais. Eu acredito muito nos vídeos, em coisas audiovisuais, porque no caso do nosso público, ele consome muito, né? Ele tem as mídias ali, mas é impressionante, cara. Ele tá ali no trator fazendo alguma coisa. Isso que eu ia perguntar. No agronegócio também. Exatamente. Ele tá ali com o celularzinho, né? Ele tá ali com o celular. E aí ele para ver, cara. Impressionante. Eu já presenciei. O cara para a máquina dele pra às vezes ver um vídeo. Pra ver alguma coisa. No meio do canavial, aquele estresse. Exatamente. E aí que você percebe o marketing. Fala, olha, nesse horário ele tá trabalhando. Então se eu mandar qualquer coisa, um e-mail, ele não vai ver. Mas talvez um vídeo no WhatsApp ele vai ver. E é um caminho que a gente quer, trabalhar com ele não onde ele usa. Hoje o nosso público é o WhatsApp, não tem outra ferramenta maior. Porque o produtor, por mais simples que ele seja, ele tem um celularzinho conectado na internet. Então, se ele tiver que escolher um aplicativo, ele vai ter só o WhatsApp. Ele não tem Face às vezes ele não tem Instagram. Lógico que os mais ali antenados tem, uma boa parte. Mas se pensar no mais simples de todo, no mínimo ele tem o WhatsApp. E é uma coisa que a gente perguntava, como que o senhor recebe informação? Eu pergunto no grupo, alguém fala, alguém que já fez, e a gente começou a perceber o canal ali, o WhatsApp. E hoje no setor agropecuário, grandes empresas fazem isso. Tudo pelo WhatsApp, videozinho, informe, um link para ele acessar algo, e legal. Funciona. Uma coisa que eu acho que nesse bate-papo vão vindo algumas ideias, né? E aí a gente vai lembrando de alguns conceitos e casando com aqueles conceitos super tradicionais com as novas soluções que estão aparecendo. A gente, dentro do processo de consumo, a gente tem alguns personagens. Tem o consumidor, que é o cara que efetivamente compra, né? Na verdade, não é o consumidor, não é o que efetivamente compra. A gente tem o comprador, que é o que efetivamente compra, e a gente tem o influenciador, né? O influenciador é aquele cara que fala, vai lá ver que é bom. Né? E muitas vezes não é o dono da propriedade, né? Ou é a pessoa que trabalha ali, que está fazendo uma colheita, enfim, está trabalhando ali no meio do processo produtivo, e aí chega pro dono e fala, olha, você viu um negócio aqui, recebi um negócio aqui no meu WhatsApp que pode ser interessante para nós. Nossa, né? Verdade. É o comportamento empreendedor do funcionário, que ele é um influenciador, às vezes um especificador, quando é um funcionário que tem uma moral, vamos dizer assim, maior com o dono da propriedade, ele vai chegar, não compra, e o dono não vai questionar. Exatamente. Porque depois é igual
pintor. Pintor chegou na tua casa e falou, ó, usa a tinta de tal marca, você não vai querer comprar outra, porque você sabe que não vai dar certo. Olha, cara, dentro disso tem até só pra der tempo, um exemplo que é Não, dá do tempo, marketing, sim. não do jeito que eu acho ruim, e aí é uma coisa que a gente quer arrumar. Muitos produtores, a fonte de receber informação de venda e compra de produtos são os donos das lojinhas que vendem pra eles. Então ele chega lá, eu tô com esse problema aqui. O cara já tem esse produto que é bom, tem esse, faz aquele marketing, pega um monte de coisa, vende ali um kit com 300 produtos, e aí o cara aplica e às vezes a maioria não serve pra nada, não funciona nada. Então eles são muito reféns disso, Sim. dessas ferramentas que eu considero errada, porque mesmo que é o ganha-pão do cara que tá vendendo, mas ele tá gerando um valor errado pro cliente. Ele só tá vendendo, mas ele tá acabando com a lavoura dele. Sim. E aí é um jeito da gente também tentar consertar isso. Levando a informação correta, ele vai, por exemplo, quando ele for na loja, falar, não, ó, eu já sei que eu preciso só disso aqui e tal, não preciso de tudo isso aí que você tá me vendendo, não. Então é o jeito de tentar também fazer essas ferramentas serem usadas de um jeito melhor. É isso aí. Até porque, né, principalmente quando a gente fala do mundo biológico, né, se é que eu posso chamar assim, usar esse monte de coisas não é só desperdiçar dinheiro, Não, né? De repente estragar uma terra, tem um impacto na natureza muito importante. Exatamente, que uma coisa não pode excluir a outra, né? Eu acredito que tudo tem que ser o equilíbrio, e isso tira o equilíbrio de ambos os lados, né? Então É isso aí. é legal evitar isso. E outra coisa que eu ia falar no comecinho, acabou evoluindo, eu não falei do comecinho desse assunto. Uma das grandes ferramentas é o brilho no olho, né? Ah, sim. Por isso que você falou, você tá lá junto com o cara e a gente vê que o Gustavo tem isso, né? Toda vez que a gente vai falar, ele fala do projeto dele, assim, com muita emoção envolvida. Com a vontade de solucionar esse problema. Exato, né? e com o propósito enraizado efetivamente, né? E isso daí não tem barreira, você quebra qualquer... O cara pode até não comprar porque fala, puxa, não dá, agora não dá. Mas ele vê que existe uma verdade, que existe uma proposta muito importante. Né? Isso é de nicho mesmo, né? Eu não ando muito em outros, então eu não sei como é, mas no nosso, isso acho que vale muitas vezes. Porque o produtor acredita naquela coisa, que o olho do dono engorda o porco, né? Então, ao mesmo tempo que ele tá ali com cuidado, ele também enxerga isso quando alguém demonstra isso, né? Então, isso é verdade mesmo, cara. Às vezes as pessoas quebram uma barreira por isso. Tem alguns nichos que o brilho não funciona, mas eu não conheço. Exatamente. Eu não posso falar de todos, mas... Não, é pra tudo, é impressionante. Quando a então... gente tem uma emoção, uma verdade ali, né? Dá realmente então, muito resultado. Funciona. Muito bom. E até para encerrar, falando ainda da tecnologia para essa tradicional, né? Não só para produtores rurais, mas para a pequena empresa ali, ela tem a noção da tecnologia, tem a noção do que pode ajudar ela, né? E através da tecnologia vem os meios de comunicação também, né? Que hoje o WhatsApp, o YouTube, né? E as outras redes sociais, Instagram, Twitter e tudo mais. Eu Como acredito passar muito isso, nisso. né? Para eles. Eu acredito na informação como forma de tecnologia, exatamente, na verdade. A informação. Porque às vezes ele não tem a informação e por isso ele erra. E aí quando você leva a informação para ele, isso muda, né? Então, uma das linhas que a gente trabalha é a tecnologia não é só coisas palpáveis, é também um conhecimento, algo novo, algo que ele faça, algo que ele nunca fez. E como chega nele? É a ferramenta que você, né, fazer chegar. É o tal do empoderamento, né? De certa forma. Ele serve para todos os públicos. Você leva a informação, o cara pega aquela informação, transforma em conhecimento e tem o poder de conduzir melhor os negócios dele, enfim, conduzir o que ele quiser de uma forma mais assertiva. É isso aí. Exatamente. Muito bom. Legal. Muito bom, muito bom. Para quem quiser saber mais sobre a Stresscan também, nós temos um programa, né, que a gente gravou aqui também. Tá no nosso canal do YouTube aqui da Stresscan, Trocando Ideias. Depois eu deixo o link aqui na descrição desse vídeo aqui também. Agradecer a sua participação aqui. Sucesso lá na startup. Estamos lá, né, juntos. Isso. Lá, nossa comunidade de startups aqui de Presidente Prudente também, né? Green South Valley. Green South Valley. Ainda não lancei ainda,
o podcast, mas vamos Podcast, lançar. Tem um podcast tem um nosso, podcast The Green Cells. também, falando sobre um pouco disso também, Exatamente, até mais sobre o PIP, né? Sobre o também, investimento isso. que vocês O Felipe conseguiram. participou, falando tecnologia, né? Tá bem Exato, legal. exato. Junta bastante conteúdo. A gente vai lançar o nosso podcast também. O PIP é o investimento da FAPESP. Da Isso, FAPESP. é o projeto que possibilitou a gente estar hoje aí. E assim, a gente está também só para pensando no futuro, grandes parcerias aí com a prefeitura, com o Inova, para fazer um trabalho realmente grande aqui em Prudente. O projeto pode evoluir para uma fase 2 da FAPESP e aí a gente vai fazer algo que vai fazer Prudente talvez ser um modelo de produção de alimento correta, sabe? Sustentável e tecnológica. Prudente que já é modelo em várias coisas. Em várias coisas, né? Exatamente. Essa comunidade que foi falada aqui é fantástica, né, cara? A gente tem pessoas muito boas de todas as áreas, todo mundo se interconecta. Essas coisas que a gente faz aqui é muito legal, né? Sempre tá vindo gente se conectando, então Prudente tem tudo para ser um lugar cada vez melhor, acredito. E tem coisas muito legais que estão acontecendo e as pessoas precisam ver, precisam ganhar saber. visibilidade. Essa é uma das nossas propostas também aqui. Isso é legal. No nosso encontro. Muito bom. É a nossa Jam Session. Jazz Aftermarket. Jazz Aftermarket, um momento onde a gente já trabalhou a semana inteira e estamos aqui falando com muito prazer sobre e ouvindo música boa também. Nós vamos encerrar o programa com mais a Cris e o Vini aqui. Obrigado pela participação de vocês também. Mais uma vez é o projeto Voz, Violão e Cachos. Depois vou deixar o canal de vocês também na descrição aqui. Obrigado pela participação. Tá bom? O Gustavo, obrigado mais uma vez também. Eu que agradeço o convite, é um prazer falar, é uma coisa que eu mais gosto de fazer é falar. O professor também costuma falar, mas é um prazer, eu agradeço o Fábio e você pelo convite, Ricardo, e sempre que precisar falar de empreendedorismo é um prazer. Com certeza. Tamo aí. A gente Fábio, quer uma honra ter a presença de agradeço. vocês três aqui, né? Muito bacana Todos mesmo. aqui. Obrigado. E mais um, né? Mais um, semana que vem tá de volta. Exatamente. A Jam, domingão, ao vivo a partir das 11 horas da manhã, nossa Jam Session. É isso aí, Ricardo. Vamos lá, para encerrar, mais Cris e Vini, voz, violão e cachos. Obrigado. Ótimo final de semana para todos. Olá. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah.
semana que vem.